Gente, estou aqui na igreja, acabei de limpar a igreja e vim trazer para vocês uma reflexão ao seu coração, né, para você meditar nesse dia. A palavra de Deus vem nos dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Essa é uma palavra que ela é muito importante para a nossa vida. Ela é uma palavra viva e eficaz. Então, nós temos que tirar tempo de qualidade para buscar Deus. Muitas pessoas, elas tiram tempo para Deus somente o tempo de sobra. Só daquilo que sobra, sabe? Só ora a Deus na hora que vai dormir, fora a hora que sobrou. Só ora a Deus na hora que está passando por uma dificuldade. Então, são esses tempos de sobra. E nós devemos buscar a Deus, na verdade, em todo tempo. É colocar Deus como centro da nossa vida. Colocar Ele como o mais importante. Então a palavra de Deus nos diz assim: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que se nós colocar Deus como prioridade na nossa vida, e não como sobra, como o tempo que dá, o tempo que sobrou, o tempo que restou, se nós colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, com certeza Ele vai acrescentar na nossa vida todas as outras coisas. Por isso que essa palavra ela nos diz: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar do nosso casamento, Deus vai cuidar dos nossos filhos, Deus vai cuidar do nosso trabalho, Deus vai cuidar das nossas finanças, Deus vai cuidar de tudo aquilo que a gente colocar a mão. E não é porque é uma obrigação de Deus, mas porque Ele vai reconhecer que a gente tem compromisso com Ele e Ele vai ter compromisso conosco também, né? Ele vai nos honrar, né? Ele vai nos abençoar. Ele derrama bênção sobre todos, mas imagina sobre aquelas pessoas que se dobram, que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida, que tem Deus como centro de tudo, coloca Ele em primeiro lugar. Deus vai honrar essa pessoa, Deus ele vai fazer o sobrenatural, né, na vida dessa pessoa, que coloca a Deus em primeiro lugar e não como tempo de sobra. Por favor, gente, não coloque Deus como tempo de sobra. Não dê a Deus apenas aquele tempo restante. Não ofereça a Deus o tempo que restou, sabe? Mas coloque Ele em cada detalhe da sua vida. Você pode estar limpando a sua casa e você pode estar falando com Deus. Você pode estar no seu trabalho e estar falando com Deus. Você pode estar resolvendo um problema e estar falando com Deus. Isso é colocar também Deus como centro de tudo. Então, eu sei que eu não sou exemplo, né? Porque o exemplo é Cristo. Mas eu costumo colocar Deus em todos os detalhes da minha vida. E às vezes eu acho até que eu exagero, porque às vezes eu fico falando com Deus e não me importo do lugar onde eu esteja. Às vezes eu tô no meu trabalho, eu tô falando com Deus. Às vezes eu tô passando por um perrengue que eu não consigo resolver, eu tô falando com Deus. Às vezes eu tô passando pelo vale, tô falando com Deus. Às vezes eu tô lavando a minha louça na minha casa, ali lavando os pratos, estou falando com Deus. Às vezes estou lavando a roupa, falando com Deus e honrando a Deus, né? Então, honrar a Deus não é fácil, porque muitas vezes a gente é colocado à prova, né? A gente é colocado em situações em que a gente tem que escolher ou Deus ou alguma situação que está ao nosso redor. E eu falo para vocês, escolham Deus, né? Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente é fiel a Deus, quando a gente tenta ser diferente, né? Não igual a todo mundo, a gente não é igual, a gente não é todo mundo. A gente não precisa fazer o que todo mundo faz, a gente não precisa ser igual a todo mundo, até porque Deus não criou todo mundo igual. Deus criou cada um de nós diferente, com uma digital diferente,
com um olho diferente, né? Nós somos diferentes. Até os irmãos gêmeos, eles são diferentes. Gêmeos idênticos. Na aparência são diferentes, na personalidade. Então Deus, ele criou todo mundo diferente, porque senão ele tinha feito todo mundo igual, se ele gostasse da questão da igualdade, de pessoas ser igual a outra. Então não tente ser igual a todo mundo, não tente ser semelhante às outras pessoas. Busque ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, ser diferente das outras pessoas. Ah, não, mas todo mundo tá fazendo, eu também vou fazer. Não, você não vai fazer porque você não foi chamado nessa terra para fazer o que todo mundo tá fazendo. Até mesmo o seu chamado, até mesmo as coisas boas que a gente desenvolve para Deus é diferente. Então, uma pregação que a gente prega na igreja, ela vai ser diferente das pregações que outras pessoas fazem, mesmo sendo o mesmo versículo bíblico. Ela vai sair diferente porque Deus, ele vai dar uma capacidade, uma sabedoria. Eu ia falar uma intelectualidade, né? Mas enrola minha língua. Uma sabedoria, ele vai dar uma sabedoria, um discernimento diferente, né? Ele vai dar um entendimento diferente daquela palavra. O Espírito Santo vai falar de outra forma, porque a palavra de Deus, ela não é parada, ela não é estagnada, ela é viva, ela é eficaz, então ela tem um resultado diferente para cada pessoa. Então uma palavra que eu prego hoje, e se eu for pregar ela amanhã em outro lugar, ela vai sair com algo diferente. Por quê? Porque nada é igual. Então o que eu quero falar para vocês nesse dia é: não busque agradar as pessoas e ser igual a todo mundo. Busque agradar o nosso Deus. Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Ele vai fazer aquilo que nenhum homem pode fazer por você, porque Ele é Deus. E quanto mais você renuncia a algo por amor a Cristo, mais Ele te reconhece. Porque você está reconhecendo Ele. Então, quando nós reconhecemos a Deus, Ele também nos reconhece. Isso é maravilhoso. Então, busque a Deus em primeiro lugar. E tenha Deus como centro da sua vida. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.